Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 12. Diz o seguinte. Vamos ler até o versículo 11. Eu vou dividir essa questão, esse texto em 3 partes. E eu queria ler essa parte inicial para a gente começar. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, provavelmente um jantar de agradecimento a Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Gente, preste atenção. A gente estudou semana passada quando Lázaro é ressuscitado por Jesus. Jesus ele chega a Betânia e ele chega e faz um grande milagre. Esse milagre que pode ser dito como algo que uma tipologia do que iria acontecer com o próprio Cristo, que depois de ele ser morto, ele ressuscitaria assim como Lázaro ressuscitou. Tá bom? Só que aí ele chega em essa nova situação. Algumas pessoas fazem meio que uma festa de agradecimento a Jesus, um jantar de agradecimento a Jesus, e tem essa situação onde uma mulher chamada Maria chega diante de Jesus, derruba ou coloca em Cristo um perfume muito caro, e ela é criticada por isso. Essa situação, gente, ela acontece nos 4 evangelhos. Tá? Essa situação ela acontece nos 4 evangelhos. Em Mateus e Marcos, essa história é muito parecida com a de João. Então, provavelmente, Mateus, Marcos e João contam a mesma história. Lucas conta uma outra história. Conta que uma mulher que vivia em pecado chega diante de Jesus, também quebra esse vaso e também lava os pés de Jesus e chora nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Mas provavelmente isso é uma outra história. Tá bom? A história que a gente vai falar é de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, ele foi ressuscitado um dia antes. Então, fazem uma festa para Jesus, provavelmente na casa de outra pessoa, que Mateus e Marcos vai chamar na casa de um leproso, de uma pessoa que era doente, que tinha lepra. E aí fazem esse jantar para Jesus. Você sabe que a mesa de Jesus, a mesa que o pessoal comia, não era essas mesas de hoje, né? Um trapézio de vidro, uma base de vidro e tal. Não existia isso. Apesar daquele filme Jesus que passa na Globo, diz que Jesus inventou a cadeira. Vocês viram? Não, gente, Jesus não inventou a cadeira, tá? Mas a Globo faz isso porque é de Satanás. Estou brincando. Teoria da conspiração. Gente, então, como é que ficava? Vamos sentar aqui, vamos sentar, câmera, dá para me pegar aqui sentado, né? Então, eles ficavam sentados, provavelmente botavam os pés embaixo da mesa, né? Era uma mesa baixinha, ou então botavam os pés de lado e se apoiavam no braço esquerdo. Porque você estava pensando já que a mulher entrou por debaixo da mesa, né? E ficou lá mexendo nos pés de Jesus, né? Enfim, não foi isso. Os pés ficavam na lateral ou provavelmente mais à frente, onde ela poderia lavar ali também. Por isso que todo mundo viu. Então a situação é a seguinte: eu falei semana passada que a família de Lázaro provavelmente era rica. Não é isso? A família de Lázaro provavelmente era rica. Por que era rica? Porque essa mulher pega esse frasco, né? Você acha que é um perfume da Save, de tão cheiroso que é? Cadê Maurício para me dar um? Não veio, não é da Save.
né? Se ele tivesse aqui era. Mas pega aquele perfume e começa a passar primeiramente nos cabelos de Jesus, né? O texto de João não fala que aplicou nos cabelos, mas o texto de Mateus e Marcos fala. Por que nos cabelos, gente? Você sabe que naquele tempo as ruas eram meio como as ruas de Patos, né? Você vai andando, aquela poeira vermelha vai subindo, né? Quem já andou no sertão sabe o que é isso, né? Passa um carro, você está jogando bola, passa um carro, é uma pneumonia. Sobe aquela poeira todinha, você fica... Menino que joga bola em cidade do interior é assim, passa um carro... Aí quando a poeira baixa, aí você... e volta a respirar. Naquele tempo não tinha asfalto, não tinha pista, não tinha nada disso. Então era muita poeira. E o cabo andava de quê? Andava de Crocs? Jesus andava de Crocs? Não, Jesus andava de sandália. Então, o cara fazia uma caminhada... Eu estou acelerado, né? É porque eu tenho que contar essa história bem acelerada para vocês e eu preciso contar todo o contexto. Mas vamos lá. Vocês estão entendendo? Ninguém está entendendo. Gente, então ele ia com a sandália. Essa sandália fazia sujar o quê? Sujar os pés, tá certo? E o cabelo, aquela poeira toda. Meninas, imagina você com seu cabelo chapado. Não, chapado é outra coisa, né? Chapinhado, é assim que chama? Tanto faz. Imagina seu cabelo cheio de terra, né? Você andando, aquele cabelo suando, seu cabelo oleoso, né? Essas meninas de cabelo oleoso, né? Cabelo oleoso, passa a poeira comendo em cima, né? O cabelo fica todo coisado. Imagina o cabelo de Jesus, né? Não, Jesus não tinha olhinhos azuis e o cabelo dele não era liso e sedoso como a mulher da seda, né? Seu cabelo, gente, era cabelo de alguém como é hoje do Oriente Médio. Provavelmente Jesus era mais negro do que branco, enfim. Então ele tinha o cabelo dessa forma, era normal. Então existia uma coisa de gente chique, coisa de gente chique, gente rica, né? A nata de Patos que faz isso, que é o quê? O cara chegava, pé sujo, cabelo cheio de terra, pegava um perfume, um óleo e ia aplicar nos cabelos, né? Gente, isso era tão cheiroso e isso era tão caro que esse perfume ele tinha 350 ml mais ou menos, né? Pela medida que a Bíblia fala, ele tinha mais ou menos 350 ml, ele tinha um terço de 1 litro, tá? Ele custava 300 denários, olha só, 330 ml, 300 denários. Um trabalhador simples, ele trabalharia um dia para ganhar 1 denário. Sabendo que ele não trabalha aos sábados e provavelmente não aos domingos, 300 denários é o preço de um trabalhador simples, é o valor que um trabalhador simples ganharia em 1 ano. Então vamos botar uma conta simples, quanto é um salário mínimo? Eu não sei quanto é. 700, 600? 678. Aí você pega pesado comigo, né? Vamos arredondar para 700 para ficar legal, né? Agora imagine 700 vezes 12. Vamos lá, tu que é bom de conta. Não, eu quero 678 vezes 12. Oi? Ele tirou ali a unção do Espírito, chamado celular. 8.136 reais. Então estava lá, os discípulos liso batendo, né? Olhando para Jesus, doido para comer ali aquele guisado, estava lá servindo. Marta servindo, né, como sempre, Marta servindo e Maria adorando, como sempre. E chega Maria traz um perfume de 8.000... Já mudou o número? Ah, tá. Chega Maria trazendo um perfume de 350 ml que custa 8.136 reais. Tá certo? Tá rindo de quê, mulher? Isso é uma tristeza. Olha só. Quebra. Já dá uma dor em Judas. Parece eu com minha esposa quando a gente vai lá na C&A. Vai dando uma dor que vai me consumindo assim. E a porta da loja não chega, enfim. Tá, quebrou. O que é que ela faz? Chega nos cabelos de Jesus. O cabelo estava sujinho, cheio de terra, né? Viajaram 2 dias para chegar em Betânia, estava pertinho de Jerusalém. Começou a derramava,
passava nos cabelos de Jesus. Né? Cabelo grande, né? Derramava cabelo de Jesus. Até que no momento Jesus ficou com o cabelo bem fashion. Disse que tinha um topetão. Não, era não. Disse que o perfume já tinha tomado todo o ambiente. A mulher agora se abaixa, derrama mais um pouquinho, pé sujo, né? Pé sujo. E aí começa a passar nos pés de Jesus, e aí ela começa a chorar, né? E ela começa a adorar a Deus, enfim. Em meio a essa situação, gente, R$ 8.136 sendo jogado nos pés de Jesus, Judas, mas complementando o texto com a história de Mateus e Marcos, os apóstolos começam a se questionar sobre isso. E os apóstolos começam a se perguntar: será que é necessário gastar tanto dinheiro nisso, né? Em ficar perfumando Jesus? Será que não seria melhor se a gente doasse esse dinheiro para os pobres? Né? E aí João, que fala muito sobre Judas e sempre o cita como traidor, João ele diz, olha, Judas nesse momento também pensou isso e disse, olha, não seria melhor, ao invés de jogar fora R$ 8.136, é um carro, né, gente? É um carro, R$8.000, um carrinho usado, lógico, né? Então chega Maria, com o preço de um carro, e começa a derramar esse perfume nos pés e nos cabelos de Jesus. Gente, a reflexão que a gente pode fazer é a seguinte, uma pergunta que eu faço para vocês. Judas estava errado quando ele pensou que ao invés de derramar R$ 8.136 de perfume nos pés de Jesus, poderia doar esse dinheiro aos pobres? Sim ou não? Ele estava errado? Obrigado, Ricardo. Você está filmando, mas prova que está entendendo. Gente, não. Judas não estava errado. Lógico que eu posso pegar 8, 10 mil reais e eu posso utilizá-lo de uma outra forma. A crítica que Jesus faz primeiro a Judas especificamente, porque Judas era um ladrão. Judas ele cuidava da bolsa, da poupança. Ele tinha o cartão cidadão dos apóstolos. Entendeu? Ele tinha a bolsa de poupança dos apóstolos. Contextualização é uma droga, né? Ele tinha uma bolsinha onde ele guardava os dízimos. Ele guardava as ofertas que eram dadas e sempre que precisava se alimentar os apóstolos, ele ia lá e comprava. Tá certo? Judas, ele quando falou isso, apesar de ele estar certo, de certa forma, Judas, ele falou isso porque era ladrão. Só que os apóstolos também pensaram nisso. E aí quando os apóstolos também pensam nisso, a resposta de Jesus é a seguinte, olha, guarda o restante desse perfume, ou seja, ela não gastou tudo, guarda o restante desse perfume porque você vai usar no meu sepultamento. O que Jesus disse ali foi o seguinte, olha, hoje é sábado à noite, Jesus ressuscitou Lázaro na sexta, sábado de manhã, sábado à noite saíram para essa festa, Jesus vai morrer na quinta noite, Jesus vai morrer daqui a 5, 6 dias. Então o que Jesus diz, olha, deixa ela, porque o que ela está fazendo, ela está me preparando para o meu sepultamento, que vocês nem imaginam o que vai acontecer, estão se preocupando com dinheiro, estão se preocupando com outras coisas e não sabem que o meu tempo está chegando. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar, gente, e que talvez é a crítica que a gente possa fazer ao restante dos apóstolos. A crítica que a gente pode fazer é o seguinte, ativismo social sem adoração não é nada. Achar que porque eu vou doar, vamos doar aos pobres. Gente, tem um monte de gente fazendo ação social, serviço social, enfim, dando dinheiro a menino buchudo no sinal, né? Fazendo tudo isso. Só que não ache que isso necessariamente é um ato de adoração ou devoção a Deus. Essa mulher estava gastando R$8.000 em uma adoração a Deus. Só que eu lhe digo uma coisa, essa adoração era cara? Era cara? Sim, mas era humilde. Ela estava tendo uma adoração cara e você pode dizer, eu já sei como adorar a Deus. Eu vou pegar tudo que eu tenho, vou pegar meu carro e vou doar para a igreja, né? Vou doar para o pastor. Você pode fazer isso para mim, né? Estou brincando. Vou pegar isso e vou fazer. Eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou pegar o máximo que eu puder dar e aí eu vou dar tudo para Jesus.
né? Vou fazer uma adoração bem grande a Jesus, vou pegar todo o dinheiro que eu tenho, Deus, obrigado porque eu sou rico, vou pegar 10 mil reais e dar de dízimo. Gente, não foi a quantidade, não foi o valor do perfume que fez a adoração daquela mulher ser aceita, foi a humildade dela, foi a humildade. Ela poderia também ter pegado esse perfume e ter doado aos pobres, ela podia fazer isso, e isso poderia ser também adoração a Deus. Poderia. Porque existe um meio termo aqui, gente. Eu nem posso chegar para você e dizer, não, a gente só adora a Deus derramando perfume em seus pés, de forma figurada, lógico. E eu também nem posso dizer que eu só adoro a Deus doando dinheiro aos pobres. Porque o que importa não é o que você faz, o que importa é o coração que você tem na hora que você faz. Então você pode chegar aqui e dar 50 mil reais de dízimo, você pode chegar aqui e fazer o que você quiser, você pode fazer ação social da forma como você quiser. Nada disso significa que você é um adorador. Nada disso significa devoção, nada disso significa que você é verdadeiramente uma pessoa que se ajoelha aos pés de Jesus e o adora. Nada disso significa que você é uma pessoa que tem uma verdadeira devoção a Deus. Maria tinha uma devoção a Deus e não era pelo preço do perfume. Era pelo coração dela, ao se deitar aos pés de Jesus ali, e limpar os seus pés, e limpar os seus cabelos. Isso era uma coisa que ela ia fazer 6 dias à frente, com o corpo de Jesus morto. Mas ali naquele momento, ela aproveita um momento que é especial. Você lembra da história de Marta e Maria? Lembra que Jesus chegou na casa de Marta e Marta e Maria estavam lá, Marta se vindo feito uma doida. Eita, pega, aquela mulher doida, né? Aquela mulher, meu Deus, a guitarra está fora do lugar. Oh meu Deus, quem era o dono dessa guitarra? Era Diogo? Não, guitarra é Serginho. Isso é um baixo, né? Para mim, baixo tem 4 cordas, violão 6. Esse tem 5. O que é? É um baixo, só que de 5. Então existe baixo de 6 também. Então 4 cordas não significa que é um baixo, né? Assim como a adoração, tal. Você entendeu? Gente, Marta, meu Deus, Serginho, como você faz isso? Essa corda não é assim, essa corda é assim. Meu Deus, cantores, olha como vocês deixaram o microfone, não é aqui, é aqui. Meu Deus, olha esse fio, deixaram aqui jogado, esse fio é aqui dobrado, né? O que Marta fez, gente, Marta estava lá, preocupada com um monte de coisa dentro de casa. Eita, ajeita esse jarro, ajeita esse vaso, passa esse pano, varre essa cozinha, faz esse almoço e não sei o quê. E Maria estava fazendo o quê? O que é que Maria estava fazendo, gente? Adorando. Né? Adorando ao Senhor, provavelmente conversando com Ele, né? Provavelmente perguntando o que fazer de sua vida, enfim, estava lá aos pés de Jesus. Enquanto Marta morria em seu ativismo, enquanto Marta morria com suas neuroses, Maria aproveitava a melhor parte, gente. Às vezes a gente está perdido em tanta coisa, em tanto problema, em tanto moído, em tanto pensamento, em tanto desgosto, em tanto rancor, em tanta... que esquece a melhor parte, a parte de Maria. Esquece a parte de Maria. Às vezes você está preocupado, como é que você vai ajudar as pessoas? Como é que eu vou amar as pessoas? O que é que eu vou doar? O que é que eu vou fazer agora? Que ministério eu vou entrar? Que música eu vou cantar? Como é que eu vou servir ao Senhor? Como é que eu vou servir ao Senhor? Como é que eu vou doar dinheiro aos pobres? Como é que eu vou mudar esse mundo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E você esquece que o principal é você se ajoelhar aos pés de Jesus e adorar. Essa é a melhor parte. Isso é a melhor parte, gente. Eu aconselho um monte de casamento e o que eu mais digo é, sabe o quê? Olha, não deixa a festa destruir o casamento, porque tem gente que no casamento é Marta. A festa está legal, o bolo está bom, está tudo legal, vai ter uns convidados, convidou todo mundo, chamou todo mundo, e o cerimonial, quanto é, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando o noivo chega, o que você quer? Sai daqui! Está destruindo a essência, está destruindo a adoração pelo ativismo. Por um determinado momento, Jesus disse, sabe o quê? Judas, é 8 mil conto. É 8 mil reais. É 8 mil reais. Mas nesse momento o que eu quero de você, não é que você dê esse dinheiro a pobre, não. Porque os pobres você vai poder alimentar o tempo todo. O que eu quero de você nesse momento
era que você fizesse como Maria. Então, gente, isso é um tapa na cara do ativismo tão grande, no nosso ativismo tão grande. Sabe, é quando Jesus chega e faz, olha, você podia estar lá fora, evangelizando no sertão, você podia estar na África, você podia estar fazendo um monte, você podia. Você não podia? Mas nesse momento Deus te quer adorando. Nesse momento Deus te quer aqui, ouvindo a mensagem do Senhor, saindo com seus amigos. O valor de Maria, gente, não estava no valor do perfume. Estava na humildade dela. E aí o texto continua. No dia seguinte, agora é domingo, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras, o que é bem estranho essas palmeiras, mas era muito cultural pela estação do ano. Não era normal que tivesse essas palmeiras, mas era muito comum guardar esses ramos dentro de casa ou se vender isso. Então, quando as pessoas viram que Jesus ia chegar, provavelmente foram comprar esses ramos ou foram pegar em algum lugar esses ramos e saíram ao encontro de Jesus gritando o quê? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse texto, gente, que eu li até agora, ele está presente no Salmo 118, versículo 25 e 26. Só que eles diziam uma coisa mais, eles diziam, bendito é o Rei de Israel. Isso não está no Salmo 118. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Jesus, quando estava saindo de Betânia, indo para Jerusalém, ele quis pegar um jumentinho, né? E ele realmente pegou um jumentinho. E diz que ele pediu aos apóstolos, olha, vai em determinado lugar, lá vai ter um jumentinho amarrado, traz ele para cá, que eu vou chegar em Jerusalém dessa forma. Então se espalhou a notícia de que Jesus ia chegar dessa forma. Então eles vão atrás desses ramos de palmeira. Esses ramos de palmeira têm um nome, o nome deles era Lislab, que significa o próprio Hosana. Hosana, gente, que a gente canta tanto aqui, como é aquela música Hosana? Como é? Enfim, a gente canta só Hosana, né? O que é que significa? O mesmo que coça, nada, até hoje ninguém sabe o que é. Né? A tal da coça, a danada da coça, ninguém sabe o que é a coça, mas beleza. Então, Hosana significa salva-me, Senhor. Ou os átrios de Jesus, né? Ninguém sabe o que danado são os átrios do Senhor. Ninguém sabe o que danado são esses átrios, mas a gente está cantando, né? Então eles começaram a levantar esse raminho, né? Que o próprio raminho era conhecido pelo nome Hosana também, né? Então eles ficavam dizendo Hosana, que significa salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salmo 118 vai dizer isso, Hosana, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Então, gente, Jesus chega montado num jumentinho, né? Chega lá montado no jumentinho, não sei se de lado, não sei se é assim, né? Chega lá, tá todo mundo lá, Hosana, Hosana, Hosana. Lá em Patos tem a festa do Pentecoste, né? Então, eu achava horrível, porque minha mãe acordava 2 horas da manhã, era meio que a procissão da Penha. Só que em Patos é meio que daqui até Manaíra, entendeu? Que é bem menor, lógico, né? Só que aí ia de madrugada, ia todo mundo com a vela, ia dizendo Hosana, Hosana, Hosana. E eu, que danada é essa mulher que não chega, né? Hosana, Hosana. Só que... Vocês estão bestas para mim, uma besteira dessa. Sim, eita. Então ia lá, Hosana, 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 Hosana. Estava lá esse povo. Olha que estranho. Jesus ressuscita um homem, ninguém conhecia esse tal de Jesus. Era época de Páscoa. Páscoa era a época de libertação, né? Libertação do povo lá no tempo antigo.
Então essas pessoas sabem de um tal de Jesus que está chegando e que vai ressuscitar, que ressuscitou Lázaro dos mortos. Então começa a juntar pessoas, gente, de todas as nações. Gregos de outras nações começaram a chegar ali. É o que vai dizer mais à frente. E não se sabe bem porquê, o próprio João vai dizer isso mais à frente, os apóstolos não entendiam bem por que isso, vai dizer mais à frente, mas as pessoas começaram a clamar a Jesus da forma como se clamava no Salmo 118, que era um salmo que era recitado todas as manhãs no templo. Era um salmo que dizia: Hosana, vem ao Senhor. Só que eles começaram a dizer que Jesus também era rei de Israel. Só que em nenhum momento isso existia naquele salmo. Eles simplesmente começaram a dizer que Jesus era rei de Israel. O que eu me remeto vocês agora é alguns dias depois, quando Jesus está sendo julgado, e aí o Império Romano, o jurisconsulto romano, ele traz uma opção para o povo de Israel, para os judeus, que era a opção de libertar uma outra pessoa, que essa pessoa seria Barrabás. E ali a mesma multidão que alguns dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, na verdade 3 dias atrás, a mesma multidão que grita: Jesus, tu és o Senhor, o Rei de Israel, 3 dias depois elas se posicionam a favor de quem? De Cristo ou de Barrabás? Barrabás. Cristo ou Barrabás? Barrabás, liberta Barrabás. Quem era Barrabás, gente? Barrabás era vou chamar dessa forma, mas ele era meio que um ativista político. Ele era alguém que queria libertar Israel através da força. Barrabás, ele lutava pela libertação do povo de Israel e ele queria, de certa forma, ser o quê? Rei de Israel. Então Barrabás era alguém que atiçava o povo a poder lutar contra Roma para que os judeus fossem libertos de Roma. Tá bom? O que Jesus queria, gente, era isso. Jesus queria libertação também, queria, porque era época de Páscoa. Só que a libertação que Jesus queria não era uma libertação política. O que Jesus queria era uma libertação espiritual do povo de Israel. Então, por que Jesus chega em um jumentinho naquele dia? Se Jesus chegasse, imagina, num alazão, um alazão branco, aqueles cavalos que Muguete monta. Cadê Muguete? Tá ninguém aqui hoje, beleza. Então, aqueles cavalão do rabão, coisa feia, né? Aqueles cavalos brancos assim, aí Jesus chega. Pocotó. Cabelos sedosos ao vento, lavados por Maria. Pocotó, pocotó. Hosana, Rei de Israel. Amém. Disse Jesus. Gente, se Jesus chegasse assim, é meio aquele cabo de Lagoa Azul, né? Quando ele chega no cavalo, porque aquela mulher... Foi mal, você não sabe o que é isso, lembra disso? Então, levanta a espada. Jesus não fez isso. Se fizesse isso, justificaria: Hosana, Rei de Israel. Mas Jesus não fez isso, gente. Jesus chegou no jumentinho. Por que Jesus chegou no jumentinho, gente? Porque Jesus não queria passar a imagem de que ele seria um rei que iria libertar politicamente o povo, mas ele seria um rei, antes de tudo, humilde. Como ele se fez? Alguém humilde, alguém que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e morreu por uma cruz. Esse é o que Jesus quis fazer. A questão, gente, é que às vezes a gente olha para Jesus e as pessoas viram uma pessoa chegando que tinha poder, as pessoas conseguiram ver ali o Messias, mas elas enxergaram na ação de Jesus algo a mais que não existia. Na verdade, elas não perceberam o jumento. O jumentinho. Elas só perceberam algumas coisas e não perceberam outras coisas. Na verdade, elas se iludiram com Jesus, elas se decepcionaram com Jesus. E é por isso que mais à frente elas vão escolher Barrabás e não Jesus. Aí eu pergunto, elas se decepcionaram com Jesus porque Jesus prometeu algo que não fez? Não, elas se decepcionaram com Jesus porque elas esperavam algo de Deus que Deus não fez. E aí quando a gente vai ver a gama de pessoas decepcionadas com Deus, ou desviadas, ou desviadas, afastadas de igreja, ou enfim, você pergunta: meu irmão, por que você está assim? Me decepcionei com a igreja.
Ah, meu irmão, você está desviado? O que foi que aconteceu? Não, me decepcionei lá com um pastor e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, não, me decepcionei porque eu pensei que Deus ia fazer isso e tal, tal, tal. E eu até entendo, gente, eu entendo porque o que existe de líderes irresponsáveis pregando um Jesus que chega a cavalo, quando Jesus está chegando de jumentinho, é muito grande. Então as pessoas veem Jesus chegando no jumentinho, mas enxergam como se ele estivesse chegando num cavalo. Você, meu irmão, você vê o que você quer. Você pode ver o que você quiser. Agora o que você precisa ver é ver o que Deus é. Você precisa ver o que Deus realmente quer fazer e não se iludir com coisas que você acha que Deus vai fazer por você. Está entendendo, gente? Está complicado. Ficou um pouco complicado, né? Mas eu resumiria dizendo dessa forma. As pessoas queriam Barrabás. Aceitaram Jesus porque acharam que Jesus ia fazer o que Barrabás fazia. As pessoas querem ganhar na Mega Sena. Elas ficam com Jesus porque acham que Jesus vai fazer a mesma coisa que a Mega Sena faz. As pessoas, elas querem suprir somente uma carência. Mas aí aceita Jesus, já que está solteiro. Né? Porque acha que Jesus vai fazer a mesma coisa que o namorado faz. Suprir a mesma carência que o namorado supre. Ah, as pessoas querem um emprego novo. Aí fica com Jesus mesmo, né? Porque acha que Jesus vai fazer o que o emprego vai fazer. As pessoas se decepcionam com Deus quando esperam de Jesus algo que Ele não disse em nenhum momento que ia fazer. Chegam gentios chegam, não se dirigem a Jesus, porque um gentio, um grego, ele não podia nem chegar perto de um judeu para questionar, perto de um sacerdote. E ele pede para Filipe: Filipe, deixa eu ir lá falar com esse Jesus. Filipe fica meio em dúvida, vai para outro amigo. Aí fala: rapaz, esse cabo ali quer ver Jesus. Aí eles chegam perto de Jesus, aí faz: Jesus, tem uns gregos ali. Diga aí, Jesus, que impuros, né? Querendo falar com o Senhor. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Vou ler de novo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, ele dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. Você viu isso aqui? Como é que está o coração de Jesus? Perturbado. Por que está perturbado? Ele vai morrer em quantos dias? É domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Agora meu coração está perturbado. Meu coração está agitado. Seria uma outra tradução. E o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso. Eu vim exatamente para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus que disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha lhe falado. Gente, Jesus ele vai dizer uma coisa muito linda agora. Você vai dizer: qual a ligação de gregos perguntarem por Jesus e isso que Jesus disse? Quando a fama de Jesus, quando a palavra de Jesus começa a ser propagado já para outros povos, é porque é chegada a hora de ir. E aí essa ideia de gentios já procurando por Jesus traz esse discurso na cabeça de Jesus. Jesus diz: sabe o quê? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pega a sementinha, joga no chão, sem terra. Se ela não morrer, ela não vai dar frutos. Para você dar frutos, você tem que morrer. E a mesma coisa vai acontecer comigo. E eu já adianto, a mesma coisa tem que acontecer com você e comigo também. E aí quando Jesus ele
cai na realidade, não que ele não estivesse, lógico, mas a partir do momento que ele olha e pensa nisso, e ele vê como está chegada a hora da crucificação, gente, nesse momento o coração de Jesus está perturbado. Perturbado. Capítulo anterior, Jesus está o que, gente? Chorando. Nesse capítulo ele está com o coração perturbado. Próximo ele vai estar no Getsêmani chorando e orando a Deus. Nesse momento Jesus está perturbado e ele faz, meu coração está perturbado, o que é que eu devo fazer? Por acaso eu direi, Senhor, livra-me disso? Não, porque Senhor, eu quero ser usado, não me livra disso, porque eu vim para isso, o Senhor me enviou para isso, por isso não me livra disso, não me livra disso. Sabe o que é que eu penso? Às vezes as pessoas vêm falar comigo e faz, Tiago, eu orei, sabe? E aí eu senti muita tranquilidade em começar esse namoro, né? Ou eu senti muita tranquilidade nessa decisão da minha vida. É interessante que as pessoas, apesar de Colossenses fala que a paz do nosso coração é juízo, o juízo do nosso coração é a paz de Deus, mas eu também desconfio muito dessas tranquilidades do nosso coração, sabe? Porque aqui, gente, eu vejo Cristo tomando a decisão de honrar a Deus na missão que foi lhe dada, e essa decisão de Cristo trouxe perturbação para o seu coração. E não é uma perturbação de confusão, não, de forma alguma. Jesus tinha plena convicção do que tinha que fazer. Mas era uma perturbação, gente, de uma angústia. É uma perturbação de saber que daqui a alguns dias ele vai morrer por isso. É a perturbação de saber que ele não está sorrindo por essa decisão. É a perturbação de saber, gente, de que nem todos os caminhos que Deus tem para mim são caminhos de tranquilidade. Ao contrário, muitas das nossas decisões, gente, vão ser muitas vezes contra o que o mundo pensa. Muitas vezes vão ser decisões que vão entristecer o meu coração, porque o meu coração, o seu coração é enganoso. Jesus aqui está nos seus últimos dias, com o coração perturbado e dizendo, Deus, eu quero continuar o que tu tens para mim. Tem um vídeo muito bom de um cara que eu conheci nesses dias, chamado John Mayer, e eu queria passar para vocês, mas vamos ver esse vídeo. Esse filme ele fala sobre, acho que alguns de vocês já assistiram, mas os últimos dias de dois homens, né? E é um filme muito interessante, tem umas partes engraçadas, outras partes mais comoventes. Mas o interessante é que eles estão ali nos últimos dias de vida e estão fazendo várias coisas que nunca fizeram, ou porque querem fazer por causa da adrenalina e tudo mais. Mas, no fim, eles se colocam na posição de ir atrás de coisas mais valiosas. Então, um vai falar com o filho, o outro vai fazer alguma coisa que valorizar novamente seu casamento, enfim. É muito triste quando a gente só consegue retornar ao que realmente era importante no fim dos nossos dias. É muito triste quando a gente precisa chegar no fim dos nossos dias ou a gente precisa ver outras pessoas sofrendo para retornar para aquilo que realmente era a nossa missão, realmente era o que a gente deveria ter feito. O que Jesus disse, o que Jesus fez foi, olha, meu coração está extremamente perturbado, por isso que deve acontecer. Mas ele faz uma própria pergunta retórica a Deus: o que é que eu vou fazer? Eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é essa, e meu coração está perturbado em relação a isso, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Agora meu coração está perturbado, e o que é que eu direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Se você ver o versículo 43, vai dizer que algumas pessoas acreditavam em Cristo, mas não confessavam Jesus como Senhor porque preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. O que eu estava pensando nesses dias é o seguinte: eu recebi um e-mail muito interessante nesses dias. Um aluno meu, de 2 anos atrás, um cara que foi meu aluno há 2 anos, lá em Patos, mandou um e-mail para mim dizendo: professor, fui professor de constitucional deles, então, professor, quero fazer minha monografia em constitucional e eu queria
tirar essas dúvidas com o senhor e queria saber se esse tema é legal e tal. Aí, oi, fulano, tudo bom? Retornei o e-mail, disse, olha, melhore isso, estude mais um pouquinho isso e vai dar certo. Aí ele pegou e me respondeu de volta. Ele fez, professor, obrigado, não esperava que o senhor nem ia me responder e tal. Eu quero dizer um negócio, viu? Nunca esqueci o que você disse no último dia de aula. Eu tenho uma coisa que eu sempre digo no meu último dia de aula, em todas as turmas. Eu cito 3 amigos meus do curso de Direito, um que cresceu de forma muito grandiosa durante o curso, outro que é um exemplo para mim de disciplina e outro que é um exemplo para mim de o que realmente tem valor. Esse meu amigo ele foi em primeiro lugar no vestibular, quando nós fizemos, só que quando foi nos últimos meses do curso, ele fazendo monografia, a mãe dele adoeceu, teve um câncer. E ele simplesmente desistiu do curso e foi cuidar da mãe dele. E ele ainda foi para a festa de formatura com a gente, mas ele não colou grau. Colou grau 10 meses depois. Já que o curso de Direito lá, os períodos são de 1 ano. Então ele foi colar grau bem 10 meses depois. Eu me lembro que eu cheguei e perguntei até ele, rapaz, você vai fazer isso? Ele fez, Tiago, nesses momentos da vida, a gente tem que valorizar o que realmente tem valor. E o que realmente tem valor é minha mãe. Então eu me lembro que eu contei essa história e ele respondeu o e-mail dizendo, professor, eu quero dizer uma coisa, aquelas suas palavras guiaram o meu curso até aqui no final e com certeza vão guiar a minha vida até mais à frente. Então isso me falou de 2 maneiras. Falou primeiro da forma de que a gente precisa valorizar, gente, realmente o que tem valor na nossa vida e não esperar chegar aos últimos dias para eu parar essa loucura insana que eu tenho vivido e começar a voltar a adorar o Senhor. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que veio muito à minha cabeça foi a pregação de um cara chamado Edson Barbosa, que pregou no Haggai. Eu não sei se vocês viram. Foi um senhor que pregou no sábado, foi uma coisa fantástica. E quando ele terminou a pregação, ele disse uma coisa, gente, hoje, acho que 70 e tantos anos de vida, minha esposa faleceu há 16 anos, tenho vivido essa vida dessa forma, enfim. Hoje eu posso dizer uma coisa, eu sou a sombra. Aí gera um clima meio de dúvida. Como assim? Ele fez, gente, eu sou a sombra. O que é uma sombra? A sombra vem de uma árvore. Quando você, por exemplo, vocês que vão para o acampamento e vão ficar em barraca, vocês vão ficar em sombras de árvores, que não foi a gente que plantou. Também talvez, não sei se foi o proprietário anterior que plantou, são árvores. E você vai usufruir da sombra dessa árvore. Só que não foi você que plantou essa árvore, você não sabe de onde veio essa árvore, você não sabe até quando vai durar essa árvore. Você sabe que por causa dessa árvore existe uma sombra que você pode aproveitar. E ele disse, olha, eu sou a sombra. Eu estou aqui, estou já com 70 e tantos anos, vou falecer. Daqui a um mês, talvez alguns amigos ainda estejam chorando. Daqui a 6 meses, meus filhos ainda vão talvez estar encerrando o luto. E vai passar. E aí depois vai vir a vez dos meus filhos. E eles também vão passar, porque tudo passa. A gente tem uma certeza, a gente vai passar. Só que uma coisa é uma realidade. Talvez ninguém se lembre de mim. Edson Barbosa, salvo engano. Talvez ninguém se lembre das palavras que eu preguei, talvez ninguém se lembre das histórias que eu contei, mas eu sempre serei a sombra da ética cristã na vida do meu filho. Meu filho aprendeu algumas coisas comigo, talvez ele nem lembre que ele aprendeu comigo, mas ele aprendeu e ele vai passar isso para frente. E a pessoa para a qual ele vai passar isso, talvez nem saiba que ele aprendeu isso por mim, ele não sabe meu nome. Mas eu sei que ela vai usufruir de uma sombra que fui eu quem falei. Não da forma como dia desse uma irmã fez. Ela disse, Tiago, eu lembro muito bem uma vez que pastor Sérgio falou uma coisa muito bonita. Amai ao próximo como a si mesmo. Eu fiz, não foi só o pastor Sérgio que falou isso. Né? Porque às vezes a gente diz, não foi o pastor Sérgio que falou, a coisa pega uma credibilidade, né? E dia desse também, uma menina chegou para mim, eu tinha pregado na quarta, aí quando foi na quinta, ela chegou e fez, Tiago, me disseram uma frase tão bonita,
tal. A frase que eu preguei aqui é de pastor Sérgio. Eu falei, mas rapaz, que coisa. Eu prego, digo uma frase bem bonita, botam para pastor Sérgio, né? Cadê que bota as dele para mim? Ninguém faz isso, né? Mas talvez, gente, eu falei essa frase porque teve um dia que eu estava na sombra dele, entende? E aí talvez, no dia que eu preguei isso, que talvez veio de mim, talvez veio até dele, eu falei para outra pessoa. E aí você já pegou isso que eu falei e falou para outra pessoa. Daqui a 100 anos, gente, ninguém vai lembrar que um dia Tiago ou o pastor Sérgio falou isso. Mas vão lembrar do que foi falado. O que eu quero dizer é o seguinte. A nossa vida vai passar, gente. Vai passar. Passa como vento. Passa como uma neblina, como diz 1 Pedro, ou como um vento, como diz João. Mas passa. Passa. E a questão é se a gente vai viver a vida da forma como às vezes a gente tem vivido, com uma adoração utilitarista, né? Achando que eu preciso escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore para ser lembrado, achando que eu vou ser lembrado por ações sociais determinadas que eu faço, ou enfim, ou pior do que isso, achando que eu preciso ser lembrado. As pessoas, gente, provavelmente não lembrarão dos nossos nomes. Daqui a 200 anos, nenhum de nós estará aqui mais. Não sei se esse prédio vai existir ainda. Talvez os netos, ou os nossos bisnetos, ou enfim, serão eles que estarão aqui. E eles não vão saber o nome de nenhum da gente, do Cidade Jovem, se é que vai ser Cidade Jovem daqui a 200 anos. Não vão lembrar que um dia teve um Tiago, um Ricardo, uma banda, vão não. Mas louvado seja o Senhor, se eles lembrarem, pelo menos, da sombra. Pelo menos, de que existiu uma juventude um dia que fez grandes coisas por essa cidade. O que saiu e evangelizou várias pessoas. Quem dera um dia. Eles não lembrem dos nossos nomes, mas lembrem que um dia existiu uma igreja nesse lugar. Uma igreja de pessoas que foram como uma semente, que decidiram enterrar a sua própria vida e morrer. Porque se não fizer isso, não gerará vida para a vida eterna. Sabe por que eu digo isso? Eu digo isso porque saiu um concurso nessa semana para professor da universidade, da minha área, e ele em Direito. E ele exige somente mestrado, que é a titulação que eu tenho. Só que, ouvindo a voz do Senhor, há 2 anos mais ou menos, eu saí da universidade, parei de ensinar e vim trabalhar aqui na escola. Uma coisa que vocês sabem, eu nunca planejei isso, eu já falei isso aqui, nunca planejei. E aí saiu esse concurso. Só que esse concurso é dedicação exclusiva. Então, em tese, eu teria que sair daquilo que eu tenho convicção que Deus me colocou. Está entendendo? E aí, essa semana foi de um coração extremamente perturbado. Senhor, o que fazer? Porque meu sonho é entrar na universidade. Mas, por outro lado, eu vejo a voz muito firme, muito forte do Senhor, dizendo que vai glorificar o seu nome através do que está sendo feito aqui. Aí eu passei uma semana muito angustiado. Só que, quando eu estava preparando essa mensagem hoje de manhã, sabe o que Deus falou para mim? Eu fiz a mesma pergunta de Jesus: Senhor, o que fazer? Eu desisto ou eu vou? Sabe o que Deus me falou?
Nada. Nada. Aí o que está no meu coração agora é, sabe o quê? É somente uma oração. Senhor, eu não quero fazer o que necessariamente vai agradar o meu coração. Eu quero simplesmente ser uma semente que é jogada na terra e que vai morrer para as suas vontades, para os seus desejos, para os seus sonhos, para tudo aquilo que Ele desenhou para o seu futuro. Porque o que importa nessa vida é renascer e fazer o que for da sua vontade. Eu não sei se eu vou fazer isso dentro da universidade, na escola, nos dois ou em nenhum. Meu coração ainda está perturbado, assim como o de Jesus. Eu só sei que eu preciso ser essa semente. E você também. E que Deus nos abençoe nisso. Porque é muito difícil. Mas você só vive se morrer. Deus nos abençoe.